Olá, tudo bem? Espero que sim. Hoje nós estamos desempenhando mais uma aula na nossa plataforma virtual. Essa aula é voltada para os alunos do terceiro ano do ensino médio sobre a Segunda Guerra Mundial. Meu nome é Luciano, eu sou titular da disciplina História no Colégio Ofenísia Freire. Bom, como nós vimos na aula anterior, nós paramos no exato momento, a aula anterior foi o período entre guerras, nós paramos no exato momento em que a Alemanha nazista invade a Polônia, dando continuidade aos planos de expansão territorial e construção do Terceiro Reich, planos esses do nosso amigo Adolf Hitler. Agora nós vamos continuar a partir daí, porque a invasão da Polônia foi o estopim da Segunda Guerra Mundial. A partir da invasão da Polônia, França e Inglaterra abandonam a política de apaziguamento, abandonam a crença que o eixo, aquele pacto entre Japão, Alemanha e Itália, existe única e exclusivamente para o combate ao comunismo, e França e Inglaterra declaram guerra à Alemanha. Nós estamos vendo, ouvimos na aula anterior, que o Hitler preparava realmente um plano para a dominação do continente europeu. A preocupação dele foi tão grande que na aula anterior nós vimos que ele, que se dizia inimigo número 1 do comunismo, faz um pacto com a União Soviética de Stalin, e esse pacto é um pacto de não agressão. Nós vimos que o Hitler assume esse pacto de não agressão com a União Soviética porque ele acha que um dos problemas que levou à derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial foi a luta em dois frontes. Se vocês lembram bem, e tomara que lembrem, da Primeira Guerra Mundial, vocês devem lembrar que a Alemanha lutou em dois frontes, fronte oriental e fronte ocidental. O Hitler, então, agora traçou um pacto de não agressão com a União Soviética de Stalin para ter a certeza que, ao atacar a Europa Ocidental, ele não será atacado pela Europa Oriental através da União Soviética. Então, os planos dele são claros. Ele pretende, primeiro, concentrar forças na dominação da Europa Ocidental. Segundo, voltar a sua atenção para a Europa Oriental, onde ele teve o cuidado de preparar um corredor, era assim que ele chamava a Polônia, um corredor que lhe desse acesso à conquista da Europa Oriental. Nós vimos que, ao momento que ele invade a Polônia, França e Inglaterra declaram guerra, e oficialmente nós vamos ter o início da Segunda Guerra Mundial. Essa gravura eu coloquei aqui para chamar a atenção de vocês. Era um cartaz que existia na Segunda Guerra Mundial, era vinculado aqui no Brasil. O Brasil participou da Segunda Guerra Mundial, participou da etapa de libertação da Itália, e esse cartaz ele traz um soldado americano e um soldado brasileiro como irmãos de armas. O Brasil teve sua participação na Segunda Guerra Mundial. Nós vamos estudar a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial quando estudarmos a Era Vargas. Quando nós estudarmos a Era Vargas, nós vamos estudar a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Esse cartaz é apenas para chamar a atenção que o Brasil participou da Segunda Guerra Mundial, assim como participou da Primeira, mas na Segunda Guerra Mundial, realmente como combatente, teve um papel importante na campanha da Itália. Mas vamos prosseguir. Nós vamos ver os antecedentes da Segunda Guerra Mundial. Né? Os antecedentes da Segunda Guerra Mundial é o que nós estudamos no período entre guerras. Então, é a ascensão do fascismo na Itália, em Portugal e Espanha, e também no Brasil. A gente não pode esquecer isso, que a ditadura de Vargas, chamada Estado Novo, era um regime fascista. Né? Então, o fascismo ascende na Itália, Portugal e Espanha e no Brasil, e uma versão mais deturpada ainda, porque é uma versão que tem como principal ponto, além de todos os pontos e características do fascismo, tem como principal item o racismo, que é o nazismo.
Então nós temos o fascismo na Itália, Portugal, Espanha e Brasil, e uma visão mais deturpada ainda do fascismo, que é o nazismo na Alemanha. Então, como diz no segundo item, a ascensão do nazismo na Alemanha. Nós temos aí o Pacto Anticomertem, que é o pacto entre Alemanha e Japão, para a formação do eixo alemão, Japão e Itália contra a expansão do comunismo. Nós vimos isso, que na realidade o nosso amigo aí, o Adolf Hitler, ele vinha descumprindo o Tratado de Versalhes, implementando o seu exército. Vocês lembram que o Tratado de Versalhes não admitia que o exército alemão tivesse mais que 100 mil homens, e esse exército de no máximo 100 mil homens deveria ser armado com armas leves, nada de canhões, metralhadoras, submarinos, tanques de guerra, nada disso. No entanto, Hitler vinha descumprindo consecutivamente o Tratado de Versalhes, se apoiando sempre no princípio, na política do apaziguamento, que tinham sido adotados por Inglaterra e França. Só que até mesmo o Hitler estava desconfiado que a qualquer momento Inglaterra e França poderiam intervir na Alemanha, porque o fortalecimento do exército alemão, os recursos que estavam sendo usados pela Alemanha nazista para reconstruir o seu exército já eram notáveis e poderiam abrir os olhos da França e Inglaterra. Eles poderiam sair dessa política de apaziguamento e poderiam atacar a Alemanha enquanto ela ainda estava fragilizada. Aliás, se Inglaterra e França tivessem feito isso, provavelmente não teria havido a Segunda Guerra Mundial, né? Mas isso é uma possibilidade. Hitler, então, se apressou a criar mais um pretexto para que ninguém intervisse na reconstrução do exército da Alemanha, mais uma desculpa. Então ele cria esse pacto Anticomertem com o Japão e com a Itália, dizendo que eles, a partir de então, o eixo, composto por Alemão, Japão e Itália, são os inimigos número 1 do comunismo, e nesse tratado eles esclarecem a todas as nações que aonde ocorrer uma revolta comunista em qualquer nação, o eixo vai interferir militarmente com seus exércitos. Então a desculpa que Hitler acrescenta para estar descumprindo o Tratado de Versalhes, para estar multiplicando armas e homens, não, eu estou preparando o meu exército para combater comunistas. Como os capitalistas, como a Europa capitalista, a América capitalista, temiam um avanço comunista, nós estamos aí em 1936, a Revolução Russa foi em 1917, relativamente recente, então ter a certeza que caso haja revoltas comunistas em outros países, terá um grupo de nações com um pacto, né, chamado eixo, que vão interferir militarmente, era uma espécie de sossego para as demais nações capitalistas. Então, o Hitler vai descumprindo consecutivamente o Tratado de Versalhes, vai provocando rearmamento do seu exército, tira proveito tanto da política de apaziguamento que a Inglaterra e França estavam fazendo, quanto agora essa desculpa do eixo que foi criado para combater o comunismo mundialmente, por isso que eles precisavam de exércitos. Bom, nós vamos ver também que o Hitler, nós já vimos no período antiguerra que o Hitler vai anexar a Áustria em 15 de março de 1938. A maior parte dos países não deram muita importância a isso, porque a Áustria, ela literalmente queria ser anexada pela Alemanha nazista, né? Então, quando os exércitos nazistas adentram o território da Áustria, praticamente não existe uma resistência e são recebidos com bandeirinhas com o símbolo nazista, e os cidadãos na rua expressam extrema satisfação por fazerem parte agora da Alemanha nazista. Bom, a guerra, né, propriamente dita, vai ser a princípio França e Inglaterra, né, os aliados, contra Alemanha, Itália e Japão, contra o eixo, né? Nesta guerra que vai estourar depois da invasão
da Polônia, os nossos amigos nazistas aí vão novamente empreender a técnica do blistering, da guerra relâmpago, onde primeiro a Força Aérea e os blindados atuam e por fim a infantaria aparece recolhendo o que sobrou, acabando com os soldados que sobraram dos ataques aéreos e de blindados. A Alemanha, depois que invade a Polônia, ela rapidamente, utilizando a técnica do blistering, ela invade a Bélgica, a Holanda, a Noruega e a Dinamarca. Observa que o blistering alemão está novamente assolando o continente europeu e novamente efetuando conquistas militares em alta velocidade. A Alemanha já conquistou até aqui a Áustria, a Tchecoslováquia, parte da Polônia, a Bélgica, a Holanda, a Noruega e a Dinamarca. A invasão da França. Depois da conquista da Bélgica, a França sabia que seria a próxima vítima do exército nazista. Era óbvio, né? Então, em 1940, as forças nazistas marcham em direção à França. E a França, teoricamente, seria uma conquista mais difícil que as conquistas anteriores da Alemanha, né? A França representava, nesse momento, a maior ameaça para o regime nazista na Europa continental. Vocês devem lembrar que na Europa não continental, na Europa setentrional, está a Inglaterra, porque a Inglaterra, na realidade, é uma ilha, né? Um arquipélago, é um conjunto de ilhas, mais ou menos. E no continente europeu, na Alemanha continental, na Europa continental, perdão, quem está presente é a França. Então, a nação mais preparada dentro da Europa continental para enfrentar as forças nazistas era a França. Então, era até um teste para Hitler. Quando Hitler conquistou a Holanda, o povo disse, não, tudo bem, a Holanda é um país pequeno, boa parte do território está abaixo do nível do mar, o exército é fraco, eu quero ver quando for contra a França. Quando ele conquistou a Bélgica, a mesma coisa, e assim por diante. Sempre o teste máximo das forças militares nazistas seria esse combate contra a França, porque a França era uma potência e tinha a maior infantaria da Europa, né? O Hitler, ele sabia que se depois de conquistar a França, praticamente toda a Europa Ocidental já estaria na mão dele e ele isolaria o Reino Unido. Depois de atacar a França, com certeza eles atacariam o Reino Unido, a Inglaterra, que já estaria isolada, porque toda a Europa Ocidental praticamente já estaria nas mãos dos nazistas e eles teriam à sua disposição todos os recursos disponíveis na Europa Ocidental. A estratégia do Hitler para invadir a França era um ataque em 3 frentes, em 3 agrupamentos, né? Então tinha grupo A, grupo B, grupo C. Né? O grupo B ele ia partir da invasão da Holanda e Bélgica, conquistar esses países e cruzar a fronteira com a França pela Bélgica. Tá? O grupo A atacaria a França a partir da região de Ardenas e o grupo C atacaria a França a partir da fronteira com a Alemanha. A estratégia alemã contava com um fato, né, que os franceses reforçaram suas fronteiras com a Bélgica, né, que é a famosa linha Maginot, e os franceses tinham certeza que a Alemanha ia repetir a mesma tática que fez na Primeira Guerra Mundial, uma invasão partindo da Bélgica e uma guerra praticamente de trincheiras. O que eles não esperavam, gente, é que o Hitler ele tinha um outro plano para a França. A França cometeu um erro terrível, ela apostou todas as suas cartas na linha Maginot. Nós já vamos ver daqui um pouquinho o que era a linha Maginot.
O Hitler, então, mandou o grupo C do seu exército distrair os franceses num ataque frontal, um ataque à linha Maginot, que era exatamente o que os franceses estavam esperando, França e Alemanha, que é a parte C do exército, enquanto a parte A e B davam a volta por trás da linha Maginot, uma entrando pela fronteira Holanda-Bélgica e outra entrando pela região de Ardenas. Ardenas era uma floresta que os franceses acreditavam intransponível, porque tinha uma vegetação muito densa, o terreno muito acidentado. Então, quando os franceses ergueram suas fortificações, porque a França sempre soube e esperou um segundo combate contra a Alemanha. Então, eles ficaram tão traumatizados com aquela guerra de trincheiras que eles criaram para defender a França a trincheira perfeita, que é a linha Maginot. Calma que nós já vamos ver. Mas a tática do Hitler não era atacar diretamente a linha Maginot, porque isso era um suicídio militar. A tática do Hitler era fazer o que os franceses julgavam impossível. Mandar suas forças irem pela fronteira, atingindo a região de Ardenas, que é uma floresta. Essa região de Ardenas é considerada impossível para um exército, uma infantaria atravessar, pelo menos foi o que os franceses pensaram, porque a vegetação era densa, terreno acidentado, né? E os franceses fortificaram sua fronteira com a linha Maginot e não fortificaram essa pequena região, que é a região de Ardenas. E é por aí que as tropas nazistas vão entrar no território francês, vão dar a volta por trás da linha Maginot e vão fazer um cerco à linha Maginot. Pela frente, o exército nazista na fronteira entre Alemanha e França, por trás da linha Maginot, o exército nazista que vai penetrar pela região de Ardenas. Então, o ataque alemão na região de Ardenas é fulminante. O exército francês, posicionado na região, era pouco. Como eu disse anteriormente, nunca os franceses imaginaram que um exército de grande proporção, com infantaria, com blindados, poderia passar por aquela floresta densa. Só que os nossos amigos nazistas passaram. E os nossos amigos franceses acabaram penando por não ter acreditado que os alemães conseguiriam passar por esse território. Os alemães vão encurralar o exército francês e também os expedicionários britânicos que estavam posicionados na Bélgica, porque simplesmente, de uma hora para outra, esses exércitos vão se ver cercados pela frente, né, pela um agrupamento de forças nazistas vindo pela fronteira Alemanha-França, e por trás, já dentro do território francês, um agrupamento maior de soldados alemães, soldados nazistas, por trás da linha Maginot. Né? Os exércitos alemães, eles vão trucidar, né, as forças francesas e inglesas, e essas forças que conseguiram escapar do cerco à linha Maginot, elas vão sendo massacradas por um contínuo avanço das forças nazistas já dentro do território francês. O Hitler, ele estava empurrando o que sobrou do exército francês e das forças expedicionárias inglesas, que recuava em direção ao mar, a praia de Dunkerque. Então, o que vai acontecer é que a maior parte dos soldados franceses e ingleses que conseguiram sair dali, Maginot, que escaparam do cerco dos nazistas, agora está sendo trucidado em campo aberto, numa debandada desesperada em direção à praia de Dunkerque. Por que a praia de Dunkerque? Porque os franceses, o que sobrou do exército francês e o que sobrou dos expedicionários britânicos que foram ajudar os franceses, que são um total de 300 mil homens em fuga, só tem como única esperança uma retirada pelo mar pelos navios da Marinha Britânica. Né? Só essa é a única esperança do que sobrou das forças dos combatentes franceses e britânicos. E a desgraça só não foi maior porque a vitória estava tão fácil, tudo estava acontecendo tão rápido, né,
que o Hitler ficou com medo de haver um plano B dos aliados e mandou que a perseguição a esses soldados que conseguiram escapar do cerco, a linha Maginot, fosse mais lenta, mais cuidadosa. Isso deu tempo dos navios da Inglaterra virem até a praia de Dunkerque e retirar esses 300 mil soldados. A invasão da França foi mais rápida que a invasão da Polônia. A invasão da França durou no máximo 46 dias. Né? E foi uma verdadeira humilhação para os franceses. Os franceses esperaram um combate difícil, mas uma vergonha como esta, ser derrotado tão fácil, era algo que nunca passou pela concepção dos franceses, que tinham um profundo orgulho do seu exército e acreditavam piamente que poderiam barrar o avanço nazista. Nós vamos dar uma olhadinha agora na linha Maginot. Vocês têm uma foto externa da linha Maginot. É uma construção impressionante. Eles escavaram uma montanha, praticamente 4 andares abaixo, uma montanha de rocha sólida, de formação sólida. Eles escavaram um verdadeiro quartel subterrâneo nessa montanha. Instalaram na parte mais elevada da montanha baterias antiaéreas, baterias antitanques, baterias antiblindados e infantaria, móveis, com metralhadoras retráteis que simplesmente apareciam saídas dos subterrâneos da linha Maginot. Essa linha Maginot é uma construção incrível, incrível. A linha Maginot, como eu disse, ela foi idealizada porque os franceses sempre imaginaram que se houvesse outro combate contra a Alemanha, teria os mesmos moldes da Primeira Guerra Mundial. Uma guerra de trincheiras, uma guerra de desgaste. Só que não foi isso que aconteceu. Nós acabamos de ver que a estratégia nazista foi bem mais simples. Eles contornaram a linha Maginot, vieram por trás, cercaram as forças francesas e expedicionárias britânicas pela frente, né, pela a fronteira alemã-França e também parte da Bélgica, e por trás, já dentro do território francês, forças nazistas cercaram o flanco, a parte de trás da linha Maginot foi completamente cercado pelas forças nazistas. Os poucos soldados que conseguiram sair de dentro da linha Maginot, porque agora a linha Maginot não é mais uma trincheira, virou um túmulo, permanecer dentro da linha Maginot é suicídio. Bastava o exército nazista manter o cerco e logo aqueles soldados, num prazo de 30 dias, 45 dias, morreriam de fome, de sede dentro da linha Maginot. Sem contar também que os nazistas, devido à proximidade, estavam por trás da linha Maginot, poderiam destruir a linha Maginot por trás, onde não haviam canhões, baterias antiaéreas, ou seja, quem bolou a linha Maginot sempre esperou um ataque frontal, jamais esperou um ataque de flanco e um ataque por trás, pela retaguarda, né? Então, a linha Maginot, ela se estendia da fronteira da França com a Alemanha e ela tinha um total de 200 quilômetros desde a fronteira com a Suíça até a floresta de Ardennes. Quando chegava na floresta de Ardennes, ela parava na Bélgica. E foi por aí que as forças nazistas vieram. Haviam 108 grandes fortes subterrâneos que guardavam a linha de 15 quilômetros. Haviam 410 casamatas para infantaria, 152 torres móveis e 1.536 cúpulas fixas e 339 peças de artilharia. Tudo estava interligado por 100 quilômetros de galerias subterrâneas. É uma coisa impressionante. Aí vocês podem ver a planta, um corte vertical da planta da linha Maginot. Vocês veem quantos andares existem e tudo planejado. Havia oficinas, haviam áreas para guardar os veículos de infantaria, haviam áreas que se abriam e um aeroporto improvisado para caças, haviam na parte visível
baterias antiaéreas, baterias antitanques, metralhadoras retráteis, canhões de milímetro elevado para perfurar tanques. Havia no subterrâneo, praticamente 4 a 5 andares para baixo, havia um pequeno metrô, né, uma linha de trem que percorria os 100 quilômetros da linha Maginot rapidamente, levando soldados e munições. Havia até cinema, hospital, sala para reparos de blindados e tanques, cozinha, dormitórios para os soldados, um hospital dentro da linha Maginot. Então era uma fortaleza impressionante. Se um dia vocês tiverem a oportunidade de ir à França, é possível visitar a linha Maginot pagando 3 euros e andar nesse trenzinho subterrâneo aí que percorre 100 km da linha Maginot um canto ao outro. É uma visão impressionante. É um prédio de 4 andares, porque o 5º andar já é o metrô, né? É um prédio de 4 andares enterrado para baixo, subterrâneo. Só que ao invés do prédio é uma montanha escavada, né? Uma montanha de rocha sólida escavada que resistiria até o bombardeio feito pela Luftwaffe, se fosse o caso. Então, toda a estratégia francesa se concentrou na linha Maginot. Nunca os franceses imaginaram que os nossos inimigos, os nazistas, dariam a volta por trás da linha Maginot, penetrando no território francês através da floresta de Ardenas, que eles consideravam intransponível. Então aí vocês veem a tática dos nazistas. Vocês veem que um grupo penetra via Bélgica a fronteira com a França e vai direto para o litoral, prevendo reforços vindos do Reino Unido, vindos da Inglaterra, vindo da Grã-Bretanha, né? Outro grupo vai para outra ponta de praia. Os 3 grupos se subdividem, o A, B e C. Vai para outra ponta de praia também, para impedir desembarques de soldados britânicos já dentro do território francês. 3 grupos contornam por trás a linha Maginot. A linha Maginot, vocês podem ver que tem 3 grupos ali que vão contornar por trás a linha Maginot, né? Então a linha Maginot na frente tem território alemão, o exército alemão. Por trás tem exército alemão também. E outro grupo vai marchar imediatamente em direção a Paris. Então, os 3 primeiros grupos vão se subdividir, como vocês podem ver, em 7 grupos. Um permanece na Bélgica, outro da Bélgica parte para a França, todos eles penetrando pela floresta de Ardenas, né? 2 deles vão formar uma cabeça de praia para impedir a chegada de navios britânicos, ou para tentar retardar essa chegada, para que eles não venham auxiliar os aliados franceses. Um grupo vai direto para Paris, e de Paris parte para a dominação do resto da França. 3 grupos cercam a linha Maginot por trás. Então, realmente, a França recebe um ataque massivo. Os poucos soldados que conseguem fugir do cerco à linha Maginot, eles se arrastam lutando, é uma fuga desesperada, uma retirada sob intenso ataque alemão. Eles conseguem ir para uma cabeça de praia não ocupada ainda pelos nazistas, e de lá eles serão retirados, na praia de Dunkerque, serão retirados pelos nossos amigos ingleses, né? Vai ser retirados pelos nossos amigos ingleses, do grandioso exército alemão, do grandioso exército francês e da força expedicionária inglesa que estava apoiando os franceses. Havia um total de 1.200.000 soldados. Desse grupo todo só vão escapar, e escaparam só porque o Hitler, como eu falei anteriormente, achou que estava tão fácil que pensou que havia uma armadilha dos aliados. Não é possível, está tão fácil que deve ter alguma coisa escondida aí. Só que não havia nada. Os aliados foram desmontados porque planejaram toda a sua estratégia baseada na linha Maginot. Então, o que sobra do exército inglês e francês, 300.000 homens,
serão retirados da França pelos navios britânicos na Praia do Caire, né? Bom, em 22 de junho de 1940, o governo francês era presidido por François Lebrun. Ele vai assinar o armistício de Redonde com os alemães. Esse acordo ele simplesmente vai dividir a França em duas. Uma zona ocupada pelos nazistas e uma zona não ocupada, equivalente a 2/5, governada pelos franceses, e com a capital na cidade de Vic. Gente, vocês podem ver que a parte governada pelos alemães nazistas envolve Paris. O que eles estão deixando ainda sob controle de franceses, e controle de franceses entre aspas, né, é a parte sul da França. Então, além disso, os franceses se comprometeram a entregar todos os judeus à Alemanha e desmobilizar suas forças armadas. Eu vou abrir um parênteses só para mostrar como o Hitler era detalhista na sua vingança. Quando a Alemanha nazista perdeu a Primeira Guerra, os franceses fizeram o Kaiser sair da Alemanha destruída e ir até Paris para assinar o armistício, uma rendição incondicional que levaria a Alemanha à mais perfeita miséria, à mais perfeita incapacidade. Eles obrigaram o Kaiser, não receberam o Kaiser no Palácio de Versalhes, onde eles recebiam os grandes líderes mundiais. Para demonstrar o desprezo que eles tinham pela Alemanha e pelo Kaiser alemão, eles o receberam num vagão de trem. E esse vagão de trem, o Kaiser teve que assinar em pé, porque eles não deixaram nem ele sentar, o armistício, o pedido de rendição da Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Agora, o Hitler, o nazista, o líder nazista da Alemanha, vai dar o troco. Esse tratado aí de rendição vai ser assinado nas mesmas condições. O Hitler disse que não pararia a ação das tropas da Alemanha nazista, enquanto os franceses não encontrassem o mesmo vagão de trem, para que no mesmo vagão de trem onde o Kaiser fosse humilhado, os líderes franceses assinassem sua rendição como Kaiser, sofrendo a mesma humilhação. Hitler também impôs a condição de entrega imediata de todos os judeus que viviam na França para serem enviados para os campos de concentração, campos de extermínio, e a desmobilização do exército francês com a entrega das armas, né? Dividiu a França numa parte ocupada pelas forças nazistas, ocupada pelas forças nazistas estavam todas, mas com o governo nazista controlava a parte francesa, que 3/5 da parte francesa, que incluía inclusive a capital Paris. A parte mais ao sul da França, que não despertava esse interesse todo do Hitler, ele deixou sob cuidados de franceses colaboradores, franceses colaboradores dos invasores nazistas, né? Então ele criou o chamado governo Vic, ou regime Vic, que serviria aos interesses alemães. A França, depois que invadir, é claro que a Grã-Bretanha vai acabar as relações diplomáticas com a França. A França não pode ser mais aliada dos ingleses, porque foi tomada pelo inimigo dos ingleses. 5 dias depois, Lebrun vai autorizar que o primeiro-ministro, o Marechal Philippe Pétain, promulgue uma nova constituição. Uma constituição de base nazista e que submete completamente a França ao seu invasor, a Alemanha. No dia seguinte, esse Marechal Pétain assumiu o posto de chefe do Estado francês. Ele consolidou a formação de um governo francês que era fantoche dos nazistas, né? Que perseguia a resistência, que fornecia armas, munição e soldados franceses para as forças da Alemanha, que entregava segredos do antigo aliado Grã-Bretanha. Esse governo do nosso amigo Philippe Pétain, ele era de caráter nacionalista e antissemita. O regime Vic limita o direito de circulação dos judeus, cria registro dessa população, confisca suas propriedades e, por fim, vai enviar dezenas de milhares aos campos de concentração. Em novembro de 1942, os nazistas ocupam o território de Vic, agravando ainda mais a perseguição e morte aos judeus
e a outros perseguidos. O Marechal Pétain vai ser acusado, inclusive vai ser executado depois da guerra, por ser um colaboracionista dos nazistas. Ele acreditava na filosofia nazista, né? Bom, aí vocês têm o total deboche de Hitler posando para uma foto na frente da Torre Eiffel, a desolação dos franceses em Paris, quando viram as tropas nazistas marchando pela cidade, né? O Marechal Pétain sendo levado ao poder pelos nazistas, que era um marechal francês que nutria simpatia pelos nazistas. Muitos historiadores afirmam que Pétain entregou as posições da linha de defesa francesa, a quantidade de soldados que estava dentro da linha Maginot, mas isso nunca foi comprovado, né? E Pétain também entregou a teoria de uma invasão pela Floresta de Ardennes, mas isso nunca foi comprovado historicamente. Mesmo não sendo comprovado, o que foi comprovado é que o nosso amigo Marechal Pétain realmente ele era íntimo colaborador dos nazistas, perseguia judeus, perseguia a resistência, com tanto afinco quanto os nazistas o faziam. E, por fim, mandou centenas de milhares de judeus franceses e de membros da resistência aos nazistas franceses para os campos de concentração nazistas. Bom, agora Hitler praticamente já domina a Europa Ocidental, falta só a Grã-Bretanha, falta só a Inglaterra. Então, nós vamos ver que Hitler vai partir, vai direcionar a sua atenção para os ingleses, para a dominação da Grã-Bretanha. Bom, eu vou fazer um parênteses aqui. Se vocês lembrarem um pouquinho, tomadas as devidas proporções, o Hitler atinge o mesmo estágio que Napoleão atingiu. Ele já tem a dominação sobre boa parte da Europa, falta só a Grã-Bretanha e a Inglaterra. Mesma coisa aconteceu com Napoleão. Napoleão, ele sabia que não tinha como invadir a Inglaterra sem primeiro destruir a marinha inglesa, que era poderosíssima. O Hitler sabe também que uma invasão anfíbia por parte dos nazistas só vai ter êxito se ele neutralizar a famosa Força Aérea inglesa, a RAF, a Real Força Aérea. Então, objetivos secundários era destruir a produção de aviões e a infraestrutura terrestre, com o objetivo de obrigar o governo londrino a buscar uma solução negociada. Então, a princípio, Hitler não queria uma guerra franca contra os ingleses, porque, assim como Napoleão, ele sabia que não teria condições fáceis de derrotar a poderosa armada britânica. Os britânicos eram os senhores dos mares, possuíam a maior quantidade de navios de guerra desse período. E mesmo que derrotassem a marinha inglesa, eles ainda teriam que passar, porque vai ser uma invasão anfíbia, uma invasão que depois de derrotar a marinha inglesa, eles vão vir pelo mar, vão ter que abrir uma cabeça de ponte numa praia inglesa e ir despejando soldados lá, né? Só que isso também é um problema, porque a RAF, a Real Força Aérea, vai reagir e vai matar esses soldados antes que eles cheguem na praia, né? Ou vai afundar os barcos nazistas. Então o Hitler traça um outro objetivo. A ideia dele é a seguinte: nós vamos fazer ataques à Real Força Aérea, vamos desgastando a aviação de guerra inglesa, vamos destruindo, né, as fábricas de armas deles, vamos minando, e como os ingleses vão sendo atacados consecutivamente, né, eles vão acabar se rendendo ou procurando uma solução negociada com a Alemanha, porque o poderio da Alemanha é imenso, eles já dominam praticamente toda a Europa Ocidental. Então, após a rendição da França, em 22 de junho de 1940,
a Alemanha já tinha o continente europeu sob controle. A única potência que ainda poderia resistir era o Reino Unido. O Hitler, então, planeja a vitória total no teatro europeu, sempre acreditando que após a rendição da França, o Reino Unido não ia tardar a sucumbir, fosse pedindo uma rendição ou fosse propondo uma negociação. Os Estados Unidos ainda se mantinham numa posição de neutralidade. As ilhas britânicas, então, estavam isoladas. Não tinham o apoio dos Estados Unidos, apoio que eu digo, apoio militar, e não tinham mais apoio do continente europeu, que havia caído na mão dos nazistas. No entanto, para surpresa do Hitler, os britânicos não pediram rendição e muito menos negociação. Os britânicos sabiam que ainda possuíam a marinha mais poderosa do mundo e que as linhas de abastecimento deles, alimento, produtos manufaturados e combustíveis, seriam supridas por mar pelos Estados Unidos e Canadá. Bom, uma vez que os nossos amigos ingleses não vão se render, a Alemanha pensa na completa aniquilação da força aérea inglesa, para que a Wehrmacht tente um desembarque sem maiores problemas nas costas britânicas, depois de uma batalha colossal contra a Marinha Britânica. Então seriam níveis de dificuldade. Passa pela Marinha Britânica, depois tem que passar pela RAF. Mas o Hitler e os estrategistas da Alemanha sabiam que não adianta passar pela Marinha Britânica, porque imediatamente eles enfrentam a Força Aérea Britânica. Então agora, para destruir, aniquilar a Força Aérea Britânica, um dos estrategistas de confiança de Hitler, Göring, conta com a Luftwaffe, a Força Aérea Alemã, e as várias divisões da Luftwaffe espalhadas, né, pela Europa agora conquistada pelos nazistas. Então eles tinham a Luftwaffe 5, que tinha uma base na Noruega, a Luftwaffe 2 com uma base na Holanda, a Luftwaffe 3 a oeste do rio Sena. Eles tinham 3.600 aviões contra 871 aviões da Real Força Aérea Britânica. O Göring acredita que um ataque massivo da Luftwaffe vai exterminar por vez o perigo da Real Força Aérea Britânica. Confiando nessa estratégia de Göring, o Hitler vai ordenar que seus generais preparem a invasão da Grã-Bretanha ainda em julho. Os chefes do exército e da marinha exigiram que a Luftwaffe atacasse consecutivamente de modo implacável por 3 dias, a fim de conseguir uma superioridade no sudeste da Inglaterra. Ou seja, a Luftwaffe deixaria as forças inglesas a sudeste completamente arrasadas, tanto a marinha quanto a Real Força Aérea e as forças de terra receberiam ataques consecutivos da Luftwaffe alemã, liberando a região sudeste para um desembarque nazista e a formação de uma cabeça de praia para desembarques massivos das forças militares nazistas. Alcançado esse objetivo, eles mandariam os paraquedistas primeiro para garantir a cabeça de praia e estabelecer uma gigantesca cabeça de ponte de praia. A marinha de guerra então passaria a transportar as forças terrestres nazistas, porque já não haveria ameaça britânica pelo ar e eles já teriam passado pela força britânica marítima. No início de julho, então, a Luftwaffe começa a se dedicar aos comboios navais. Começa a afundar os navios britânicos dessa área sudeste, né? Uma área que fica próxima do Canal da Mancha, inclusive. Isso já testando também as defesas britânicas e dando mais experiência aos pilotos germânicos contra o inimigo de notável força, né? Então, os alemães sabiam que a guerra contra a Inglaterra não seria a facilidade que foi com a França. Os objetivos dos bombardeiros naquela primeira fase eram atacar alvos militares, as defesas costeiras
inglesas, também as instalações industriais dos ingleses, próximas a Londres, os aeródromos, né, assim para impedir a RAF de decolar os seus aviões, e redes de radares. Esse era o objetivo, alvos militares. No entanto, isso para surpresa dos alemães, os britânicos conseguiam manter a superioridade aérea. Eles não tinham superioridade no número de aviões, mas os aviões, os caças ingleses, eram extremamente leves e rápidos, né? E a grande vantagem que os ingleses tinham também foi o desenvolvimento do radar por Watson, né? Watson Watt. Watson Watt inventou o radar e os alemães, sempre nas suas investidas, eram detectados pelo radar e imediatamente caças britânicos interceptavam esses comboios de aviões, de bombardeiros e caças alemães que vinham em massa contra o sudeste inglês. Bom, os ingleses percebem que a principal estratégia de Hitler é uma batalha aérea. Então eles começam uma produção massiva do caça Supermarine Spitfire, né? Esse caça Marine Spitfire era facílimo de abater. Ele tinha uma carcaça pouco resistente a metralhadoras. No entanto, ele era muito leve, muito fácil de pilotar e muito rápido. Essa era a vantagem que os nossos amigos ingleses tinham em relação aos bombardeios nazistas, né, que eram grandes e pesados, e os caças nazistas, que tinham blindagem reforçada e também eram pesados em relação aos caças Spitfire, né? Bom, os alemães não conseguem compreender o que está acontecendo. Os britânicos, eles descobrem sempre as investidas nazistas. Logo, sempre aparece um agrupamento de caças Spitfire para rechaçar ou retardar as investidas das esquadrilhas da Luftwaffe alemã, né? Os pilotos ingleses estavam vencendo o duelo no ar, apesar da superioridade alemã, né? E começa uma guerra de desgaste da força aérea nazista. Os nazistas, aos poucos, estão perdendo sua força aérea. Gente, produzir caças, aviões, caças e bombardeios é difícil, mas não é impossível. Tu cria uma linha de montagem e, tendo todos os recursos do continente europeu à tua disposição, os nazistas poderiam produzir aviões dia e noite em série. Esse não é o problema da Luftwaffe, nem o problema dos nazistas. O problema dos nazistas são os pilotos. O treinamento de um piloto é demorado, né? E eles têm agora os aviões e estão perdendo os pilotos, porque a RAF está abatendo essas esquadrilhas nazistas uma atrás da outra, né? A Luftwaffe, então, vai mudar, na realidade, Göring, né? Vai mudar um pouquinho a estratégia. Vai mudar a estratégia. Devido à superioridade numérica alemã e sabedores das dificuldades da Luftwaffe, os ingleses, né, sempre evitam manter combates prolongados, né? E eles sabem que a Luftwaffe também está com problemas com os combates prolongados, porque tem a parte do combustível do avião. Então o Göring vai decidir mudar a tática dele e passou a combater sobre o solo inglês. Como assim? Ao invés de atacar navios, forçando que a força aérea inglesa apareça e também seja atacada, tudo isso em alto mar, o que dificulta o abastecimento tanto de ingleses quanto de alemães, mas mais de alemães, porque a Alemanha está mais distante de suas bases. O nosso amigo, o Göring, ele começa uma guerra de desgaste contra os ingleses. Então, o Göring chama essa operação do Dia da Águia. Ela vai ter início em 15 de agosto.
depois que a Luftwaffe enfrenta uma resistência muito grande da Real Força Aérea Britânica. A Luftwaffe contava com mais de 1.000 bombardeiros e cerca de 700 caças. E vai calcular que eles vão realizar 2.119. É uma coisa fantástica, gente. É a maior batalha aérea da história da humanidade. 2.119 operações que eu digo incursões da Força Aérea nazista contra a Inglaterra. Agora eles não vão mais atacar navios no mar, nem ter batalhas sobre o Canal da Mancha com a Força Aérea dos ingleses. Vão atacar a Inglaterra direto. Eles vão bombardear o solo inglês. Então eles planejam realizar naquele dia mais de 2.119 ações. Naquele dia, 40 Messerschmitts foram derrubados, porém as consequências do bombardeio foram danosas pela RAF. Apesar da RAF sempre derrubar mais aviões nazistas que ter aviões abatidos, a quantidade de aviões dos ingleses era menor. Então, apesar de estar perdendo poucos, eles estavam perdendo. E de gotinha em gotinha, a Real Força Aérea estava sendo diminuída no seu poder de ação. Então, a operação do Dia da Águia prossegue com excelentes resultados. Em 24 de agosto, o porto de Londres vai ser bombardeado, né? Só que vai acontecer um erro dos alemães, e pela primeira vez os alemães, que antes só atacavam alvos militares ou estratégicos, os pilotos da Alemanha vão se perder, vão perder o curso, e vão acabar em cima de áreas povoadas por civis e vão bombardear, né? E vão bombardear essas áreas. Observa que até então, os dois lados só atacavam alvos militares, até porque era uma desonra atacar alvos civis. Ninguém nunca esperou isso, nem da Alemanha nazista. Na realidade, um grupo de bombardeiros da Alemanha, da Luftwaffe, eles se perderam à noite, num ataque à noite, acabaram confundindo as luzes da cidade com as luzes do porto e da área portuária e bombardearam uma área povoada por civis. A partir daí, o presidente Churchill, o líder dos ingleses, vai se valer desse episódio e vai começar a bombardear também, a fazer ataques aéreos sobre Berlim. O bombardeio dos britânicos sobre a capital da Alemanha, ele tem um efeito, não adianta muito, né? Porque, veja bem, taticamente, mandar esquadrilhas partindo da Inglaterra para bombardear a capital da Alemanha, em Berlim, não tem muita eficácia, porque eles vão passar por uma série de baterias antiaéreas, vão passar também por forças de defesa aérea e também o problema do combustível. Eles vão estar muito longe de suas bases britânicas, então tem que ser ataques rápidos, são ataques pouco eficientes. O objetivo realmente de Churchill é um objetivo psicológico, né? Ou seja, os britânicos que já viram suas cidades sendo destruídas pelos bombardeiros nazistas vibram com o troco. E vibram em saber que a Real Força Aérea Britânica tem condições de dar o troco, né? Então, a RAF não tinha condições de manter esse tipo de ataque distante por muito tempo, né? A distância era muito grande, a capacidade, a autonomia dos caças ingleses era pequena em relação ao combustível. Era um famoso chegou, soltou uma bomba quase na fronteira da capital Berlim e caía fora. Então, taticamente, isso aí não vale muito a pena, é mais psicológico mesmo, né? Então, outra coisa também que eles fizeram a data do bombardeio de Berlim coincidir com uma entrevista do ministro do exterior do Terceiro Reich, né? Ribbentrop, né? Houve uma entrevista entre nazistas, né, e soviéticos
nesse dia, porque Hitler sempre queria garantir essa tal acordo de não agressão nazi-soviético, porque ele temia muito uma luta em dois frontes, como a gente dizia. Agora imagina o Estado-Maior Militar nazista reunido, falando teoricamente com um aliado. Os nazistas, se não eram inimigos, então eram aliados. E de repente começa um bombardeio, né, feito pela RAF. Isso enfraqueceu um pouquinho quando o líder nazista o líder soviético começa a ouvir o barulho do bombardeio que está acontecendo lá em Berlim. Os soviéticos começam a pensar que talvez essa parceria com a Alemanha não seja tão boa assim, né? Então teve esse efeito, um efeito psicológico, que botou Stalin já de orelha em pé. Será que a Alemanha realmente tem condições de ganhar da Inglaterra? Então, os soviéticos já não estão dando mais crédito à Alemanha nazista, que a vitória é certa. Porque os nazistas estão sendo bombardeados na sua capital. Como nós dissemos, o bombardeio dos britânicos a Berlim não era muito expressivo, os danos eram poucos, teve mais o efeito psicológico, né? O Churchill, na realidade, ele consegue, além de elevar a autoestima dos britânicos, ele fere o orgulho do Hitler. Afinal, os nazistas, que eram tão invencíveis, tão imbatíveis, eles acabam de ser atacados na sua capital, né? O Hitler, depois dessa, ele parte para a guerra total. Ele manda que a Luftwaffe pare com essa tática de atacar só alvos militares ou alvos industriais britânicos e concentre a atacar as cidades britânicas, principalmente a capital Londres. Aí vai ter um início de bombardeio sustentado contra as cidades britânicas, né, que começa a ser levado a partir de 7 de setembro de 1940 até 16 de maio de 41. Né. Londres foi bombardeada quase que diariamente nesse período. Houve ataques contra também grandes cidades britânicas como Birmingham e Bristol, né, cidades reconhecidas e admiradas pelos ingleses como patrimônio arquitetônico da Grã-Bretanha. Mas mesmo assim, ainda que essa guerra tenha mudado um pouco sua tática, ainda que a destruição de Londres seja grande, Churchill continua demonstrando disposto, mesmo com sacrifício, disposto a afrontar os nazistas. Ele continua mandando incursões da RAF em solo nazista, apesar de não ter grande efeito militar, para obrigar os nazistas a usar a mesma tática. O Hitler fica com raiva, porque atacaram cidades ou territórios que foram dominados pelos nazistas, ele vai lá e ataca territórios civis dos britânicos. Por que o Churchill está fazendo isso? Porque enquanto o Hitler está atacando locais civis, ele está deixando de atacar, dando tempo para que fábricas subterrâneas de caças da RAF produzam intensivamente aviões para futuramente atacar os alemães. O nosso amigo Churchill também sabe que os nazistas podem ter quantos aviões quiserem, mas o problema é a quantidade de pilotos. Com o tempo, as baixas alemãs, que nem eram tão pesadas assim, quanto se a gente comparar com as baixas britânicas, vão se tornar mais significativas realmente, porque os alemães não têm mais como substituir os seus pilotos, né? E daí começa a sensação de que a Alemanha está perdendo a batalha contra a Inglaterra, né? Bom, de junho até outubro de 1940, 1.733 aviões foram abatidos, segundo as cifras germânicas, e 2.698 de acordo com as fontes britânicas. Observa como a Luftwaffe perdeu aviões, né? Impressionado com as baixas,
o Hitler vai decidir em novembro cancelar a Operação Leão Marinho. Chega desses bombardeios em solo britânico, né? E ele vai começar a mudar a tática, ele vai optar pelos bombardeios na escuridão da noite, para evitar ao máximo o combate contra a aviação inglesa, né? E também suas defesas antiaéreas, só que isso não adianta nada, na realidade, porque os nossos amigos, os ingleses, possuem o radar, que detecta, mesmo à noite, as esquadrilhas da Luftwaffe vindo em direção ao Reino Unido. Mesmo com esses ataques, Londres não capitula ante a Berlim, né? Pelo contrário, os ingleses, com o radar e com o uso, com o reforço da RAF, porque a tal tática Leão Marinho deles, atacando cidades inglesas e alvos civis, permitiu a reconstrução, pelo menos parcial, da Real Força Aérea Britânica. A Luftwaffe não conseguia cumprir a contento as suas missões, porque sempre encontrava a Força Aérea Britânica pelo caminho, que sabia exatamente a posição dos bombardeios alemães graças aos radares, né? Então, o desgaste dessa batalha aérea contra a Inglaterra praticamente inutiliza a Luftwaffe alemã. Não há mais como não reconhecer que os alemães tinham perdido essa batalha aérea contra a Inglaterra. E isso vai trazer consequências terríveis para Hitler, né? Porque depois de derrotar o reino da Iugoslávia e a Grécia em abril de 41, ele vai ordenar que a maior parte dos caças-bombardeios se desloquem para a Europa Oriental. Por quê? Vai começar a Operação Barbarossa, que é a operação de invasão da Rússia, da União Soviética de Stalin, né? Então, como o nosso amigo Hitler ele perde essa guerra aérea contra a Inglaterra, porque ele perdeu nessas incursões, nessas várias táticas de exaurir a Inglaterra por ataques aéreos, ele perdeu praticamente 1/3 da Luftwaffe, né? Agora o Hitler desiste da invasão da Grã-Bretanha, está custando toda a força aérea deles praticamente. Os ingleses só conseguiram essa vitória, gente, graças ao radar que foi inventado por Hudson Watt e também graças à estupidez do Hitler de parar de bombardear as fábricas que produziam componentes para os caças ingleses e partir a bombardear cidades e alvos civis. Se não fosse isso, a Alemanha teria ganho, porque a quantidade de aviões alemães era muito maior, como nós vimos, que a quantidade de aviões ingleses. Então, mesmo a Inglaterra ganhando as batalhas aéreas, os aviões ingleses que eram abatidos contavam mais, porque a força aérea inglesa era menor, que os aviões abatidos dos nazistas. O problema é que estava indo longe demais e os nazistas, que tinham capacidade de substituir rapidamente seus caças e bombardeios, não tinham capacidade de substituir rapidamente pilotos que têm que ser altamente treinados. Aí tem uma estatística para vocês olharem que quem realmente levou bomba, a quantidade de bombas recebidas na guerra, né? Então, vocês podem observar aí que a Alemanha foi muito mais castigada pelos ataques aéreos da Inglaterra na Segunda Guerra do que o oposto, por incrível que possa parecer. Porque, como eu falei para vocês, virou tática do Churchill atacar cidades, mesmo que fossem ataques inúteis, né? Devido à autonomia dos caças e dos bombardeiros ingleses, que tinham que se afastar muito de suas bases para entrar em território nazista. E isso tinha um problema do combustível, porque tem que ir, tu tem que ir e tem que voltar. Esses bombardeios eram muito rápidos e atingiam poucos alvos expressivos, realmente, né? Então, esses ataques do Churchill a alvos civis no território nazista tinham um grande objetivo real. Primeiro, levantar a moral dos ingleses. Segundo, baixar a moral dos alemães. Porque os alemães, o exército nazista, vendia ao povo a ideia da vitória certa, mas quem estava tomando bomba na cabeça era o povo alemão.
E daí o povo alemão começa a questionar. A gente está vencendo a guerra, mas quem está sendo bombardeado somos nós. Outra coisa também, os soviéticos de Stalin começam a pensar se realmente a Alemanha vai ter condições de destruir os ingleses, porque são bombardeios consecutivos em alvos civis ou em alvos em território dominado pelos nazistas, feito pela Real Força Aérea Britânica. Então, a tática de Churchill funcionou, o Hitler se vinga dando troco, atacando alvos civis, e para de atacar os alvos militares, permitindo a reconstrução lenta, mas gradual da Real Força Aérea Britânica. O Hitler, então, ele vai tomar a mesma posição que Napoleão tomou quando não conseguiu invadir a Inglaterra. Ele vai criar um bloqueio continental contra os ingleses que ninguém possa vender ou comprar da Inglaterra. Ele quer criar o desabastecimento e o caos econômico nos ingleses. Ele vai fazer em torno da Inglaterra uma espécie de barreira com submarinos para afundar navios que saem e navios que chegam à Inglaterra. Nessa barreira de submarinos, ele vai afundar navios dos Estados Unidos, vai afundar navios do Canadá, e com isso ele vai gerar uma causa para a entrada desses dois países na guerra contra a Alemanha nazista. Então a tática do Hitler vai acabar atraindo mais nações contra ele, porque quem estava abastecendo a Inglaterra eram os norte-americanos e os canadenses, né? Uma vez que ele cria essa barreira de submarinos em torno da Inglaterra, ele começa a invadir qualquer navio mercante que se aproxime da Inglaterra, né? Nós vamos observar que os Estados Unidos e o Canadá vão ter como uma das causas para entrar na guerra esses ataques de submarinos à sua marinha mercante. Os ingleses, eles vão transformar o radar em sonar, e com o passar do tempo eles vão localizar os submarinos alemães com mais facilidade e vão começar a destruição desses submarinos. Eles também vão equipar os destroyers, tanto da Inglaterra quanto dos Estados Unidos e do Canadá, com esses sonares, e esses navios também da Marinha de Guerra americana e canadense vão vir protegendo os comboios mercantes americanos e canadenses, e vão afundar também submarinos alemães. Eu sei que graças ao sonar e a esses destroyers aperfeiçoados, em 1943 os alemães já tinham perdido 287 submarinos, né? Que também vai ser uma perda que vai custar muito caro aos nazistas. Bom, gente, Hitler teve a derrota na Batalha Aérea da Inglaterra, e isso arranhou por demais a crença na invencibilidade do exército nazista. Os generais alemães começaram também a duvidar um pouco de Hitler, e Hitler também começou a duvidar da capacidade dos seus generais alemães. Em Berlim, o povo alemão começa também a questionar se vale a pena manter essa guerra. Afinal, eles já dominaram praticamente a Europa, para que continuar com isso? Bom, Hitler ele quer formar o Terceiro Reich, quer formar o Império Alemão, ele quer dominar o mundo. A longo prazo ele quer exterminar a população das demais nações, e quer que a Terra pertença única e exclusivamente aos arianos, aos germânicos. Ele não quer parar com seus planos de dominação. Ele precisa de uma grande vitória. E aí Hitler começa a Operação Barbarossa. A Operação Barbarossa nada mais é do que a invasão da União Soviética pelas forças nazistas. Hitler vai descumprir o Tratado Nazi-Soviético de não agressão. Gente, o Stalin foi avisado pelo Serviço Secreto Britânico e pelo Serviço Secreto Americano e pelo Serviço Secreto Canadense milhares de vezes dessa invasão nazista. Só que o Stalin achava que isso era um golpe dos capitalistas
para que ele fortalecesse o resguardo de suas fronteiras com forças militares soviéticas, e isso despertasse uma contrariedade na Alemanha nazista que dissesse: olha, o Stalin não confia na gente, ele está com medo de uma invasão, e fortaleceu a defesa das fronteiras. Stalin, então, para provar que confiava em Hitler e não confiava nas informações dadas pelos aliados, ele vai recuar suas forças 100 quilômetros da fronteira para o interior da Rússia. O nosso amigo Hitler, ele vai preparar uma invasão em 3 frontes. Ele vai levar para essa guerra o melhor que a Wehrmacht tem, né? A Wehrmacht, as Forças Armadas da Alemanha, vai levar o que tem de melhor contra a União Soviética, né? O Hitler já mandou o pacto de não agressão para o saco, ele não está nem aí para isso, ele quer invadir a União Soviética, ele quer uma grande conquista para que não seja mais colocada em dúvida a sua capacidade de líder e a invencibilidade do exército nazista depois da vergonha contra os ingleses. A definição do ataque vai ser definida da seguinte forma: ao norte, as tropas comandadas pelo Marechal Ritter von Leby vão marchar em direção a Leningrado. No centro, em direção a Moscou, vão marchar as tropas do Marechal Fedor von Bock. E o sul vai ficar ao cargo do Marechal Gerhard von Hindenburg, que se encarregaria de conquistar a capital da Ucrânia, Kiev. Toda a operação vai mobilizar cerca de 4.500.000 soldados alemães. É a maior força militar que já foi deslocada para a invasão de uma única nação. O Hitler queria uma vitória incontestável. O exército soviético, ele já tinha recuado, e quando os nazistas avançam, esse exército vai recuar ainda mais para as áreas mais internas. O maior objetivo de Stalin é a proteção de Moscou. Com o exército soviético recuando, o exército nazista avança rapidamente. Os nazistas utilizam contra os soviéticos táticas que eles usaram contra Napoleão no passado: ataques de guerrilha e a tática da campanha da terra arrasada. O que é a tática da campanha da terra arrasada? É muito simples. Cada vez que as tropas alemãs vão invadir uma cidade ou um vilarejo, eles queimam a cidade e vilarejo, envenenam a água e a comida para que os nazistas não consigam aproveitar nada, sejam obrigados a reduzir a marcha e esperar os comboios de suprimentos. A União Soviética por si é a maior nação do mundo, né? A Rússia é a maior nação do mundo, e ela possui, além do terreno extenso, acidentado. Isso já é um problema terrível para as tropas alemãs, né? Então, um avanço rápido nesse território é improvável sempre. Hitler está conquistando territórios no solo russo, mas não na velocidade que desejava. Então, os alemães vão conseguir cercar Leningrado, né? Vocês lembram que eles dividiram em 3 forças: uma ataca Leningrado, outra ataca Moscou e outra vai para Kiev. As forças de Leningrado, as forças alemãs vão cercar Leningrado e fazer um cerco de 900 dias. Kiev vai ser mais fácil de conquistar que Leningrado e Stalingrado, né? E os nossos amigos nazistas, eles vão chegar muito próximos de Moscou. No entanto, o exército alemão, ele vai perder o seu fôlego, né? O Hitler, ele consegue avanço, não na velocidade que imaginava, no solo russo, extenso, é o maior país do mundo, e devido ao território acidentado e pelas extensões, esse avanço não tem a velocidade que ele imaginou. Segundo, ele consegue as vitórias, ele realmente cerca Leningrado, ele consegue cercar Leningrado por 900 dias, é um cerco terrível.
Essa população tem suas fontes de alimento cortadas pelo exército nazistas. Lá dentro de Leningrado, a população, para sobreviver, vai ter que praticar até o canibalismo. É uma parte da história da Segunda Guerra Mundial que é muito triste. O cerco a Stalingrado é histórico, o ataque a Stalingrado é histórico, porque pela primeira vez os nazistas vão receber uma resistência que nunca haviam recebido, que é de casa em casa. O exército soviético vai armar a população de Stalingrado e os nazistas, para avançar dentro da cidade, em perímetro urbano, vão receber tiros vindos de prédios, de casas de todos os lados, e praticamente para conquistar Stalingrado eles vão ter que ir matando pessoas de casa em casa, o que é uma coisa lenta e desgastante para o exército alemão. Nós vamos ver que depois, isso é interessante, que eles conseguem finalmente tomar Stalingrado. Eles serão cercados, Stalingrado vai ser cercado pelas forças russas. Então vai mudar a posição. O exército alemão agora está dentro de Stalingrado, verdade, mas cercado pelas forças russas, e o exército alemão está exaurido para uma guerra urbana, um combate urbano. As batalhas contra a Rússia, contra a União Soviética, são muito desgastantes para as forças nazistas. Apesar dos avanços e das aparentes vitórias, o exército nazista está sendo destruído lentamente pelas forças soviéticas ou pelas dificuldades que aí aparecem. E para culminar vem a dificuldade climática, que é o frio do inverno russo, que pode atingir até menos 45 graus. Os generais nazistas vão sugerir ao Hitler que ele pare as hostilidades militares contra a União Soviética e tente um acordo diplomático com a União Soviética. Porém, o Hitler ele foi intransigente, ele queria a derrota da União Soviética para restaurar a crença na invencibilidade do exército nazista e a crença na sua sabedoria como líder que conduzia a Alemanha à vitória sobre as outras nações. Então o Hitler vai sofrer uma das maiores derrotas na União Soviética, que vai ser em Stalingrado. Como eu falei para vocês, ele vai pegar as tropas alemãs que já estão exauridas pela resistência da guerrilha, da terra arrasada. Quando eles se aproximam de Moscou, finalmente o exército, e de Stalingrado, finalmente o exército russo aparece. A chegada do inverno obriga os alemães a pararem, a manterem posições num frio intenso, sem conseguir receber alimento, armas da Alemanha, porque nenhum avião conseguia passar pelas nevascas, pelas chuvas de raios que aconteciam na Rússia durante o inverno. Esse pessoal, então, do exército nazista, que já está sofrendo um desgaste por resistência, por guerrilha, por terra arrasada, agora fica no inverno, mantendo posição próximo de Moscou, esperando a primavera. Quando chega a primavera, eles enfrentam uma resistência não esperada do exército soviético. Hitler precisa de uma vitória, ele vai retirar boa parte das forças nazistas e vai deslocá-las até Stalingrado. Como eu lhes contei, realmente eles vão invadir Stalingrado. Hitler queria, já que não dominou Moscou, vou dominar a cidade que tem o nome de Stalin. Eles entram em Stalingrado, vão enfrentar pela primeira vez uma guerra urbana, uma batalha de casa em casa, onde os nazistas vão ter que adentrar as casas e matar a população que está armada. Depois de conquistar a cidade, Hitler já propaga a vitória em Stalingrado. As forças nazistas vão descobrir que foram cercadas pelas forças soviéticas e agora quem sofre o cerco, quem sofre a exaustão por não receber mantimentos são as forças alemãs, que estão dentro de Stalingrado, totalmente cercado pelas forças nazistas. Então a derrota de Stalingrado é fulminante contra os nazistas. Eles perdem
o melhor da infantaria nazista, do Wehrmacht, nessa guerra. E como se tudo isso não bastasse, o Hitler realiza um novo esforço de guerra, mandando para o fronte oriental milhares de soldados recrutados nas nações dominadas, reequipa esses soldados com o que a força nazista tem de melhor, para iniciar novamente uma campanha no fronte oriental. Né? Vão aparecer finalmente os tanques Panzer, que são tanques leves de alta mobilidade que possuem um canhão potente. Então, o novo esforço de guerra da Operação Barbarossa, que pretende restaurar as forças nazistas com esses reforços de exércitos vindos de todas as nações dominadas, mais de Noruega e outras cidades que se somaram, somados ao melhor do equipamento militar que Hitler dispunha, e desses tanques Panzer, Hitler pensa que vai tomar um sobrefôlego e vai conseguir finalmente vencer no fronte oriental. Só que a derrota na Batalha de Kursk, que foi a maior batalha de blindados da história, Hitler vai perder boa parte dessas forças que vieram em reforço e boa parte dos seus Panzer, graças a uma tática de guerra dos soviéticos que não lutam em campo aberto. Eles concentram o seu poder militar num desfiladeiro, praticamente, e não usam os tanques numa batalha móvel. Eles transformam os tanques, põem os tanques em linha e transformam os tanques numa linha de artilharia de canhões, que fazem tiro-alvo nos panzers, que avançam em alta velocidade, e na infantaria que vem atrás dos panzers. A derrota, então, em Stalingrado, em Kursk, acaba com 2/3 da Wehrmacht dos nazistas. Nós devemos lembrar que a Batalha da Inglaterra praticamente exauriu a Luftwaffe, a Força Aérea nazista. E agora, a campanha do Barbarossa, a invasão da União Soviética, e essas duas grandes derrotas em Stalingrado e Kursk estão exaurindo a infantaria alemã. Né? O exército nazista está enfraquecido, se perdeu a confiança na invencibilidade alemã. Aí vocês veem uma foto das tropas nazistas que foram ordenadas por Hitler a manter posição no inverno russo, enfrentando um frio de menos 45 graus que congelava absolutamente tudo. Milhares de soldados morreram mantendo as posições dentro do território russo por ordem de Hitler. Bom, gente, paralelo a essa desgraceira dos nazistas, eclode a Guerra do Pacífico. Nós vamos ver que os japoneses, tentando dominar o comércio pelo Oceano Pacífico e tendo como grande concorrência os norte-americanos, os japoneses empreendem uma guerra contra os Estados Unidos, e a primeira agressão militar dos japoneses, a primeira agressão real dos japoneses contra os Estados Unidos vai ser a Batalha de Pearl Harbor. A Marinha Americana havia concentrado diversos navios dos Estados Unidos, navios de guerra, nessa base de Pearl Harbor, como um aviso aos japoneses que, caso eles avançassem, a Marinha Americana apresentaria uma pronta resposta. O que os americanos não previam é que os nossos amigos japoneses haviam, há mais de 6 meses, deslocado caças desmontados dentro de navios de pesca japoneses para uma ilha do Pacífico controlada pelo Japão e próxima da ilha de Pearl Harbor. Lá esses navios são montados e vão desfechar um ataque massivo de caças e bombardeios contra a Marinha Americana estacionada em Pearl Harbor. A destruição de boa parte da Marinha Americana, eles perderam 2/3 da Marinha Americana nessa Batalha de Pearl Harbor, vai fazer com que os Estados Unidos declarem finalmente guerra contra o Japão. O Hitler vai cometer um erro terrível agora. Quando ele descobre que os americanos do norte, os Estados Unidos, declararam guerra contra o seu aliado japonês, o Hitler pensa: eu vou declarar guerra contra os Estados Unidos, porque daí o Japão vai ser obrigado a declarar guerra contra os soviéticos.
Porque se eu declaro guerra contra o inimigo do Japão, o Japão vai ser obrigado, por uma questão de honra, por uma questão de aliança, a declarar guerra contra os inimigos da Alemanha nazista. Só que isso não aconteceu, né? A Alemanha declara guerra contra os Estados Unidos e ganha mais um inimigo poderosíssimo, e os japoneses agradecem e dizem que infelizmente não vão poder declarar guerras aos soviéticos, porque todos os seus esforços de guerra estão concentrados na Guerra do Pacífico e no domínio marítimo do Pacífico. Então Hitler comete mais um erro. Já cometeu um erro terrível contra os ingleses, onde ele perdeu a Luftwaffe, na famosa batalha aérea, guerra aérea sobre a Inglaterra. Comete um outro erro com a Operação Barbarossa, que é a invasão da União Soviética, duas perdas cabais em Stalingrado e em Kursk, onde a infantaria Wehrmacht, a infantaria histórica e invencível dos nazistas é dizimada, né? E agora ele ganha, devido a uma estratégia errada, um inimigo poderoso que é os Estados Unidos. Os Estados Unidos, que já tinha motivos para entrar na guerra contra a Alemanha, porque tinham seus navios mercantes afundados, depois não mais, né, porque nós vimos que os aliados descobriram uma maneira de afundar os submarinos nazistas. Os Estados Unidos vão entrar na guerra ao lado dos aliados. A primeira operação dos Estados Unidos, em 1943, será a retomada da Itália. Gente, o Brasil, nesse período, já estava convocado pelos Estados Unidos para entrar junto com os Estados Unidos na guerra, na Segunda Guerra Mundial, e participar da operação da ocupação da Itália. Os brasileiros tiveram uma participação maravilhosa, elogiosa na campanha da Itália, né? Tiveram célebres combates como o mais conhecido, a vitória em Monte Castelo e outras. Então aí vocês veem fotos das forças norte-americanas e das forças brasileiras chegando em solo italiano, ocupando o solo italiano e mandando fotos para os nazistas. Aí vocês têm uma foto das forças norte-americanas fincando a bandeira americana em solo italiano, depois de ter derrotado forças de resistência nazista que estavam na fronteira italiana, e as forças brasileiras também mandando Hitler um aviso que eles já haviam chegado. Bom, mas como nós falamos, a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, nós vamos estudar mais detidamente durante a Era Vargas. Vamos avançar. Os nossos amigos nazistas encontraram seu maior pesadelo. O maior pesadelo do nazismo era uma batalha em dois frontes, e era exatamente o que estava acontecendo agora. Eles estavam enfrentando a União Soviética, que os empurrava cada vez mais para fora do seu território e de volta à Alemanha. Então eles estavam perdendo no fronte oriental e agora se iniciavam operações no fronte ocidental. A primeira operação, nós acabamos de ver, foi a reconquista da Itália por forças britânicas, canadenses, inglesas e brasileiras. E agora aconteceria o fato decisivo para a derrota dos nazistas. O fato decisivo que levaria à reconquista da Europa Ocidental pelos aliados, que é o dia D, o famoso desembarque na Normandia francesa. Então, o objetivo dos aliados, depois de retomar a Itália, era retomar a França e obrigar as forças nazistas que estavam espalhadas pela Europa a lutar em três frontes. Fronte oriental, onde os nossos amigos soviéticos haviam empurrado já os nazistas de volta à Polônia, do ponto de partida, de onde eles iniciaram a invasão da União Soviética, e agora eram obrigados a lutar nos frontes italiano e francês ao mesmo tempo. O dia D, que foi o desembarque na Normandia francesa, ocorre em 6 de junho de 1944. Essa palavra D vem de day, né? Day é dia, em inglês,
Então, sempre, numa abreviatura militar, eles chamam dia de D, né? Ou seja, dia, iniciará tal operação. Então, por isso, dia D, o desembarque massivo das forças aliadas na Normandia francesa. Hitler não podia perder a França. A França abastecia Hitler de produtos manufaturados. A Alemanha nazista era abastecida por produtos manufaturados franceses, tanto para uso civil quanto para uso militar. As indústrias francesas trabalhavam massivamente, obrigadas, é claro, para o sistema, para o parque industrial nazista. Perder a França seria uma perda terrível para os franceses. Por isso, Hitler vai mandar construir ao longo das praias francesas um complexo de fortalezas chamadas de Fortalezas do Pacífico. Fortalezas do Atlântico, me perdoem, estou com a Guerra do Pacífico na cabeça. Nós vamos ver isso mais adiante. Então, em 6 de junho de 1944, chegou o famoso dia D, que foi o dia decisivo para os aliados ocidentais, vão desembarcar nas costas da França e vão dar início ao fim da Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque os alemães nazistas mal estão conseguindo conter os soviéticos. Imagina mais 2 frontes de combate pelo Ocidente. Bom, essa guerra que começou há quase 5 anos, antes da invasão nazista à Polônia, está chegando ao fim. O desembarque simultâneo pelo lado ocidental e pelo leste europeu está acabando com as forças nazistas, né? Nós vamos ver que meses depois do dia D, a Alemanha nazista finalmente vai se render, né? E depois do dia D, depois da rendição dos alemães, os aliados, os alemães da Guerra do Pacífico, o Japão, vão se render 4 meses depois da rendição da Alemanha. Nós temos um mapa que mostra claramente o processo de invasão da costa da França. Vocês observam ali o desembarque de tropas americanas do regimento Utah, que ataca uma cabeça de praia, primeiro enviando paraquedistas e depois o regimento Utah num ataque anfíbio, onde os soldados em carros anfíbios descem na praia que já está protegida pelos paraquedistas, e formam uma cabeça de ponte nessa praia, ou cabeça de praia, como alguns militares chamam. A mesma coisa com o grupo Rama, 2 forças navais americanas com ataques anfíbios. Tem o grupo Gold dos ingleses, o grupo Julo do Canadá, que vai sofrer maior resistência por parte das fortalezas do Pacífico, do Atlântico, perdão, e o grupo Sword da Inglaterra, que também, antes de mandar suas forças anfíbias, vai ter um ataque intenso de paraquedistas. Gente, não foi muito fácil o dia D. O dia D é heróico porque a resistência alemã foi terrível. Como eu disse, o Hitler ele previa um ataque massivo dos aliados com a entrada dos Estados Unidos. Então ele já tinha preparado a muralha do Pacífico. Ah, meu Deus! A muralha do Atlântico, eu estou com o Pacífico na cabeça, me desculpem, que seriam verdadeiros bunkers dispostos na região litorânea para deter o avanço das forças anfíbias aliadas, né? Essas muralhas, elas ofereciam uma resistência terrível, porque eram munidas muitas vezes de canhões de grande calibre ou de metralhadoras de grosso calibre, e os soldados que ficavam lá dentro estavam totalmente protegidos, e a entrada era muito pequena, então era uma fortificação de concreto e aço, muito difícil de ser tomada, e Hitler espalhou essas fortificações por todo o litoral francês, principalmente na região do Estreito de Calais, porque o serviço secreto britânico ele fingiu que deixou escapar para os espiões nazistas que o dia D seria na região de Calais. Então, o Hitler ele concentra
a maior parte dessas muralhas nessa região e deixa um pouco menos protegido a região da Normandia, né? Então, essas muralhas que se estendiam por praticamente toda a extensão do litoral francês, atingindo parte do litoral espanhol, e algumas fortalezas iam até a Noruega, né? Elas realmente dificultaram o avanço dos aliados. Ocorre o dia D na Normandia, e a maior operação militar aeronaval da história até hoje. Nada suplantou o dia D dos aliados. Naquele dia, 155 mil homens dos exércitos dos Estados Unidos e Grã-Bretanha e Canadá lançaram-se nas praias da Normandia, região da França Atlântica, dando início à libertação europeia do domínio nazista. Observa que já havia sido libertado a Itália, agora eles estavam libertando a França. Transportados então por uma frota de 14.200 barcos, protegidos por 600 navios e milhares de aviões. Eles vão formar sólidas cabeças de praia no litoral francês e dali partem a expulsão dos nazistas do território francês e do resto da Europa. Em seguida, depois de libertar a França, Itália e o resto da Europa Ocidental, os aliados concentram forças e partem numa marcha maciça, contra Berlim, chegando às fronteiras da Alemanha. Esse é o início do fim do Terceiro Reich, do Império Alemão, que deveria ter durado 1000 anos, graças a Deus não durou. O Stalin tinha exigido dos aliados, porque as forças soviéticas, apesar de vencer, estavam numa guerra quase suicida com os nazistas, era uma batalha difícil também para os soviéticos. Ele exigiu um segundo fronte de batalha para aliviar um pouco a pressão dos nazistas contra os soviéticos. E realmente aconteceu. Os aliados, com o dia D e com a tomada da Itália, eles criam 3 frentes de batalha e os exércitos nazistas não estão conseguindo enfrentar essas 3 frentes de batalha ao mesmo tempo. Aí vocês têm uma foto impressionante da grandiosidade da operação militar que foi o dia D. Gente, agora vem a parte total do colapso da Alemanha nazista, que é a tomada de Berlim, primeiro pelos soviéticos, depois pelo Terceiro Reich. Havia sido feito um acordo entre soviéticos e americanos que eles entrariam ao mesmo tempo, Só que os soviéticos tinham um grande interesse em pegar os planos secretos da tal arma secreta que o Hitler tanto falava que estava quase pronta. Essa arma secreta que o Hitler tanto falava que estava quase pronta era a bomba atômica. Ele estava a 15 dias, gente, de conseguir concluir o protótipo da primeira bomba nuclear. Se Hitler tivesse conseguido, provavelmente a guerra teria acabado de outra forma. Quando os nazistas invadem o território alemão, quando eles invadem Berlim, estão já na periferia de Berlim, os cientistas nazistas se deslocam de Berlim. Então, quando os soviéticos entram, esses cientistas não estão mais lá e os planos da bomba atômica foram levados. Para azar dos soviéticos, esses cientistas, ou boa parte deles, e os planos da bomba atômica vão cair na mão dos aliados, principalmente dos Estados Unidos. Nós temos que levar em conta também, abrindo um parênteses, que Hitler, depois da derrota de Kursk para os soviéticos, ele assumiu o controle total das operações militares alemãs. O Hitler não era um general, ele tinha sido no máximo um cabo na Primeira Guerra Mundial. Os poderes de Hitler estavam na oratória, no convencimento, não como estrategista militar. E um dos grandes erros que o Hitler cometeu
foi que quando houve o avanço dos aliados no flanco ocidental, no fronte ocidental, ao invés de ele mandar as forças nazistas retornarem para a Alemanha para criar uma nova estratégia, concentrar todas as forças nazistas na proteção do território alemão, ele deixou essas forças espalhadas no continente europeu, enfrentando forte resistência dos aliados. Isso foi terrível, porque enfraqueceu as resistências da Alemanha, né, e permitiu com maior facilidade que soviéticos e aliados invadissem Berlim. O fim do Terceiro Reich e a destruição de Berlim. A conquista de Berlim, segundo historiadores, era uma obsessão de Stalin, né? A gente já viu que Stalin ele queria se vingar dos nazistas, porque realmente eles praticaram extermínio na Polônia. Soldados que eram capturados pelos nazistas não recebiam provisões, morriam de fome e de sede, né? A crueldade dos nazistas em relação ao povo soviético foi uma das causas dos soldados soviéticos lutarem com tanto afinco. Os soldados soviéticos sabiam que era melhor lutar até a morte, não se render aos nazistas, que ser preso pelos nazistas, ser torturado e morto, jogado numa vala comum, ou morrer de inanição por falta de alimento, ou de sede por falta de água. Porque nenhum tipo de alimento e água era dado pelos nazistas aos seus prisioneiros de guerra soviéticos. Então, nós vimos que o Stalin não respeita o acordo feito com os aliados, entra primeiro em Berlim. A selvageria dos soldados soviéticos quando adentram Berlim é algo histórico, é uma vingança. Eles destroem tudo que tem pelo caminho, eles estupram mulheres, matam tudo que está no seu caminho, repetem, dão troco para os nazistas, que era mais ou menos isso que eles faziam, né? E, finalmente, os soviéticos conquistam a última fortaleza de Hitler e invadem o parlamento alemão, o Reichstag. Na sua fortaleza, que estava caindo na mão dos soviéticos, o Hitler vai cometer o suicídio junto com a sua esposa Eva Braun. Ele disse que jamais se entregaria aos soviéticos, porque eram bárbaros. Inclusive, ele aconselhou o povo alemão que lutasse até a morte, que era melhor se render aos bárbaros soviéticos. Bom, nós vamos ver então que a Alemanha nazista capitula na frente dos soviéticos, né? E a rendição oficial dos nazistas, que depois da invasão soviética, praticamente no dia seguinte começa a invasão dos aliados, também a Berlim, pelo outro flanco, não existe mais como resistir. Então, no dia 2 de maio de 1945, vai ocorrer a rendição oficial dos nazistas na Segunda Guerra Mundial. Os bolsões de resistência vão lentamente sendo sufocados e a guerra praticamente tinha acabado na Europa. Poucos dias após a derrota da Batalha de Berlim, toda a Alemanha vai se render aos aliados. Bom, a Alemanha nazista chega ao fim, Berlim está em escombros mais uma vez, completamente destruída pelas forças aliadas e soviéticas. Mas a Segunda Guerra não acabou ainda, continua a Guerra do Pacífico, a Guerra dos Estados Unidos contra o Japão. Sempre que uma nação de menor território, de menor população, entra em batalha com uma nação de maior território e maior população, se essa nação de menor território e menor população não tiver uma vitória rápida, a derrota é certa. Os oficiais japoneses sabiam disso, né? Eles sabiam que se a Marinha Americana se reconstruísse, a guerra estava perdida. E foi exatamente o que aconteceu. Apesar de eles terem provocado sérias baixas na Marinha Americana na Batalha de Pearl Harbor, essa Marinha Americana vai ser reconstruída rapidamente pelo esforço de guerra americano. E nós vamos ver que lentamente os japoneses vão começar a perder batalha atrás de batalha para os norte-americanos. Uma das derrotas mais expressivas dos japoneses foi na Batalha de Midway. Tá? Essa batalha é realizada entre a Marinha Imperial Japonesa e a Marinha Americana.
foi considerada pelos americanos um dos principais momentos na Guerra da Ásia. As ilhas de Midway são pequenas ilhas localizadas a cerca de 4.000 quilômetros do Japão. A conquista dessas ilhas seria o ponto de partida para a invasão do Japão. Então, a Batalha de Midway, quando vencida pelos americanos, dava praticamente como certa a vitória da guerra contra o Japão. Tá? O Japão não esperava que a inteligência norte-americana soubesse do ataque japonês a Midway, então isso vai fazer com que o resultado seja desastroso. Os Estados Unidos tinham expulsado os japoneses dessa região, os japoneses planejaram a retomada, só que o serviço secreto americano já tinha descoberto. E aí o Japão sofreu uma derrota desastrosa, né, perante a Marinha Americana. Os mais importantes porta-aviões americanos são afundados nesse dia. O Kaga, o Tsuruyo, o Akajaki e o Iru são afundados nesse dia. As perdas da Marinha Japonesa nessa batalha são tão grandes que a indústria japonesa nunca mais conseguiu suprir a carência da Marinha Japonesa. Após a derrota em Midway, o exército japonês já dá como certa a perda para os norte-americanos. Em 1944, a situação já do exército japonês é extremamente delicada, mas os japoneses lutam com o espírito samurai de maneira obstinada até o último homem, né? Mas a inferioridade de homens, armas e de barcos torna irreversível a derrota do Japão. Os Estados Unidos conseguem comprometer o abastecimento de alimentos e armas às forças japonesas, e aos poucos as ilhas japonesas vão perdendo seus recursos. E todo o território japonês começa a ser ocupado. Toda essa batalha marítima que os Estados Unidos impõem derrota sobre derrota aos japoneses. Mas, além da batalha de porta-aviões e destroyer, também os submarinos americanos são decisivos na derrota marítima dos japoneses. Mas o pior está por vir. Como os japoneses dizem que o Japão se recusa a se render e empreende uma luta até o último homem e começa medidas suicidas como os kamikaze japoneses, a aviação japonesa que se jogava sobre a marinha americana, eles decidem a utilizar no Japão a arma secreta que eles haviam obtido na invasão nazista contra os nazistas. Os Estados Unidos utilizam as bombas nucleares em solo japonês, primeiro em Hiroshima, depois em Nagasaki. Essas bombas caem. No momento que uma bomba nuclear caiu, por exemplo, em Hiroshima, a temperatura da Terra atingiu a mesma temperatura do Sol, tudo foi calcinado, num raio de 100 km, tudo morreu e foi destruído imediatamente. E depois do raio de 100 km, o que não morreu teve uma morte pior pela radiação. Os japoneses, mediante a tanto horror, né, vão capitular mediante os americanos e vão assinar a sua rendição incondicional. As consequências da Segunda Guerra Mundial são devastadoras para o mundo. Houve 60 milhões de mortos. O Tribunal de Nuremberg, o Tribunal Internacional, vai julgar os fascistas e os nazistas por crimes de guerra. No lugar da antiga Liga das Nações vai surgir as Nações Unidas, com mais poderes para evitar novos conflitos. A economia dos Estados Unidos vai se reativar totalmente durante a Segunda Guerra Mundial. Nós devemos lembrar que boa parte da Segunda Guerra Mundial eles ficaram numa posição de neutralidade, vendendo para os ingleses e para outros, né, dizem as más línguas, até para os nazistas. A União Soviética, com a conquista da Alemanha, ela vai se tornar a segunda maior potência. E agora nós temos uma consequência, a maior consequência da Segunda Guerra Mundial, que é a Guerra Fria. A polarização do mundo em duas ideologias, a ideologia capitalista e a ideologia comunista. Bom, gente, chegamos ao fim da nossa apresentação sobre a Segunda Guerra Mundial. Tanto o vídeo que se reporta ao período entre guerras, nazismo e fascismo ali,
o nosso segundo vídeo. Quando esses vídeos são muito longos, eu sugiro que vocês assistam em 2 partes, como está no nosso planejamento. Eu espero que vocês tenham gostado e é um imenso prazer sempre gravar essas aulas para vocês. Saudade de todos, eu espero que tudo isso logo passe, que possamos estar juntos e que Deus os abençoe.